tarde, gente. O pessoal tá começando a chegar para nossa live de hoje. Cordel Lírico hoje chegou pontualmente, não foi? Elane Cris, escritora aqui do Recôncavo Baiano. Um beijo, querida. Seja bem-vinda. Boa tarde. Já vi que nosso convidado já está por aí. Eu vou esperar o pessoal começar a chegar, se assentar, para a gente começar esse diálogo de hoje. Hoje nós vamos encerrar a terceira temporada de lives de Profundanças, conversando com a escritora aqui da Bahia, a Andréa Mascarenhas, que já chegou e daqui a pouco eu vou convidá-la para entrar aqui na nossa live. Eu queria que vocês me sinalizassem se conseguem me ver, se conseguem me ouvir, se tá tudo legal, se tá tudo nos conformes aí. Espero que todo mundo esteja bem, se cuidando. Estamos aqui nesses preparativos para dar início à live e eu vou começar me apresentando, porque o nosso público vai mudando muito. Eu estou rindo aqui com o comentário, não estou sabendo lidar com esse encerramento temporário. É temporário e daqui a pouco eu vou explicar. Então, gente, boa tarde. Eu sou Daniela Galdino, poeta, performer. Eu estou falando aqui da Bahia, do interior da Bahia, da região sul da Bahia. Em 2014, eu criei aqui na Bahia o projeto Profundanças, que é destinado ao mapeamento e publicação de mulheres escritoras, em sua maioria inéditas e nordestinas. Nesses 6 anos de projeto, nós nos constituímos como uma guerrilha literária, um projeto independente que é desenvolvido em parceria com a produtora baiana Voo Audiovisual. E quando eu chamo o projeto de guerrilha literária, não é exagero, é porque tudo só funciona porque nós temos uma ampla rede de colaboradoras, colaboradores, que são as pessoas da produção, as fotógrafas, fotógrafos que fazem parte do nosso projeto a cada edição. Então, nossos livros são antologias literárias e fotográficas que estão disponíveis para download gratuito. Nossos livros não são impressos, justamente para ampliar e democratizar o acesso. E durante a live ou depois, quem se interessar, conhecer nossas coloque o link que tem na nossa bio e vocês vão achar os 3 livros de Profundanças para download gratuito e vão achar também o Profundanças 2, que é nesse livro que tem a participação da Andréa Mascarenhas, que já está aqui. Eu vou convidar agora para participar. Aguardar só um pouquinho que ela já está entrando aqui. Oi, mulher, como está? Olá, tudo bem? Me ouve bem? Tô te ouvindo bem, te Oh, vendo bem. que bom Seja te bem. ver. Eu ia Obrigada. dizer, eu ia dizer isso. Tem tanto tempo que a gente não se encontra pessoalmente, né? Verdade. Eu queria que você desse um boa tarde rápido, só para a gente testar se o pessoal está conseguindo te ver e te ouvir. Boa tarde. Andréa Mascarenhas, falando de Salvador. Tudo certo, então? Eu queria pedir a vocês, queridos, que sempre ajudam a gente nesse teste inicial, se vocês conseguem ver e ouvir a Andréa, se está tudo bem, se está tudo beleza, para mim está tudo bem. Pronto, o pessoal disse que está ótimo. Então, Andréa, gratidão por aceitar o convite. Nós estamos hoje encerrando a temporada 3 com você. Espero que seja uma conversa maravilhosa. Eu quero pedir para você começar se apresentando, dizendo para o nosso público quem é essa mulher, Andréa Mascarenhas, e já emendando com um poema seu para abrir os caminhos da live de hoje. Eu começo agradecendo pelo convite. Né? Uma alegria imensa participar do Profundanças, de tudo que representa o Profundanças, né, para tantas mulheres. Então, eu sou professora da universidade, atuo na área de literatura já há algum tempo.
Às vezes, quando temos oportunidades, né, fora das atividades do trabalho, eu ministro oficinas de criação. E é isso, estou nessa seara das letras, né, tentando agora, né, depois de um primeiro edital para publicar o primeiro livro, né, enfim, o primeiro livro, o tão aguardado, né, esperado, não tanto por mim, né, mas por outras pessoas, porque eu acredito que escrever independe de ter livro ou não, né? A gente pode escrever de diversas formas. E é isso que eu venho fazendo, utilizando os espaços que são possíveis e que são colocados, né, para todo mundo que, pelo menos, tem um acesso à internet hoje em dia. É isso. Eu começo dizendo que só quando eu li sua mini bio para essa live que eu descobri que você nasceu no Rio de Janeiro. Para mim, você tinha nascido em alguma cidade do sertão da Bahia, pelo sotaque que eu gosto tanto. Então, para mim já foi uma surpresa descobrir que você não nasceu na Bahia, mas se fez na Bahia. Eu sou uma nordestina desgarrada, na verdade, filha de pais nordestinos. Então, vamos lá com o primeiro poema. Vamos lá. Eu fiz uma. Peguei dois fragmentos que estão no Profundanças 2 e o primeiro se intitula De Atalhos e Desvios. Mergulho leio, carta alheia, de João Guimarães Rosa, Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 1962. Linhas de amizade se escrevem entre vírgulas, pontos, letra de máquina, letra de mão. Laços fraternos entre compadres, encerram mares sem distância. Ao lado, TV vende medos em áudio e vídeo e entonações. Capitalismo se faz em moedas de carne e osso e fé. Nas mãos que escrevem, sim, escrevem. Há que se administrar um peso desolador. Penso que ainda sei filosofar aos botões, se é que ainda há tempo para pensamento sem protocolo. O que faço com as palavras de João Guimarães Rosa, com meu passado em sépia e neblina, com o capitalismo osso, com vírgulas e pontos, entre atalhos e desvios? Nossa, mulher, eu tentei anotar algumas coisas aqui para já dialogar com a primeira pergunta. Eu só queria pedir para você repetir esse trecho que fala do mar, por favor. Deixa eu ver aqui. Não sei se tem mar aqui, só a questão do mergulho, né? Mergulho leio. Ah, então o que Tem, que eu pensei? tem sim, tem sim. Laços fraternos entre compadres encerram mares sem distância. Pois é, eu queria pegar esse trecho aí de sua autoria, encerram mares sem distância. Eu falei, gente, será que eu tô louca? Eu ouvi a palavra mar. E aí já conectar com essa primeira pergunta aqui, né? Esse trecho que você leu, encerra o mares em distância. Eu queria trazer isso para a escrita, né? Para o que nós também estamos fazendo agora, nós mulheres, encerrando mares sem distância, né? Nesse momento de pandemia, através das nossas palavras literárias. E aí é impossível não ler, é impossível ler você e não lembrar de Clarice Lispector. Eu já começo dizendo isso. Toda vez que eu leio algo que você escreve, eu lembro de Clarice Lispector. Então, eu já coloquei Clarice na primeira pergunta, que é a seguinte: no conto A Fuga, Clarice nos traz uma provocação. Ela diz: os dias se fecham em torno do nosso corpo e apertam cada vez mais. Clarice, que esse ano está completando 100 anos, porque só morre quem não fica, né? E aí, pegando isso que Clarice Lispector falou, os dias se fecham em torno do nosso corpo e apertam cada vez mais.
Eu queria perguntar para você, Andréa, a escrita literária, para você, seria uma forma de romper com esse sufocamento dos dias? Olhe, está, né, nessa sua associação, né, junto com Clarice, é muito grande, né? É claro que a gente se sente honrada, né? Mas eu acredito que a resposta poderia ser sim e não, porque a literatura não pode tudo se nós não tivermos as pessoas, né? Então, as pessoas precisam saber que elas têm poder. Elas não precisam ser empoderadas. Elas não precisam que alguém dê voz a elas. Nós temos poder, nós temos voz. Então, nós podemos usar os recursos, sobretudo os recursos das artes, e a literatura como essa nossa seara, né, onde nós podemos transitar com mais facilidade, é uma entre as muitas possibilidades que as mulheres e as demais pessoas também podem se valer. Então, a literatura ajuda, mas ela não consegue nos livrar desse sufoco, né? desse estado de sufocamento. Né? Ela é uma possibilidade. Então, e aí eu aproveito para lembrar de uma comunidade que é próxima da gente, né? Daqui da Bahia, que é a comunidade, a Irmandade da Boa Morte, que é exemplo maior de mulheres que fizeram para dar uma pontinha do iceberg, né, do que elas fizeram, né, com o trabalho, com os esforços, com o engajamento, com a organização. O que elas fizeram? Só vou citar uma, que foi a compra da alforria de muitos, né, de muitas mulheres, de muitos homens que foram escravizados. Isso para dar um exemplo lá atrás. Quantos nós temos hoje, né? Quantas mulheres nós temos hoje, né? Se a gente for lembrar de Carolina Maria de Jesus, que recursos aquela mulher tinha e ela conseguiu, né? Colocar sua voz, né? No papel, conseguiu lançar alguns livros. Então, a gente precisa aproveitar todas as oportunidades. A arte é uma delas, a literatura é uma delas. Andréa, fala em tempos sufocantes, em dias sufocantes, uma curiosidade. Escrever literatura nesse momento da pandemia? Se eu estou conseguindo? Sim. Não digo a você que tenho escrito muito, porque é isso que eu estou dizendo. Eu tenho tentado fazer outras artes também. A literatura é uma. Então, se você olhar aqui atrás de mim, tem uma tesoura, tem uns pincéis, tem umas canetas. Aqui do meu lado tem um bastidor, né? Isso aqui é poder, né? Uma caixa com várias linhas. Isso aqui é poder, né? Nós usamos a caneta como instrumento de poder, mas podemos usar os outros instrumentos também. O que eu tenho feito? Né? Escrito algumas coisas através do computador, mas através de um caderno. Uma tecnologia assim muito... né? Que as pessoas acabam não dando tanta importância hoje, mas eu prezo muito a escrita manuscrita, né? As artes do papel. Você disse isso, mostrou suas linhas, seus pincéis, eu fico assim, eu sempre fico impressionada com as energias, né, e os diálogos. Nós fizemos uma live nessa temporada com uma ilustradora pernambucana, que é a Joana Veloso. Ela é muito mais conhecida como artista visual, como ilustradora, e está começando a desabrochar agora na escrita literária. Começou com a gente em Profundanças 3, e você mostrando seus pincéis e sua tecnologia do caderno, eu lembrei muito dela, ela dizendo que ela é uma artesã, ela gosta dessas artes que fazem ela
manusear alguns objetos, alguns elementos e transformar em outras coisas. E ela fala que ela compõe os cadernos para escrever, que ela tem essa afetividade pelos cadernos. Eu acho que isso é algo que a gente precisa recuperar também, né? Não deletando a tecnologia das nossas vidas, mas a afetividade do caderno, do manuscrito. E eu vejo isso, muita relação entre Joana e você. Não sei se eu estou errada, seria mais Não, ou menos isso. e olhe que humildade, você usou a palavra artesã. Você não usou a palavra artista visual, né? Artista plástica. Você usou a palavra artesã, né? Então, nós somos isso também, né? As mulheres são isso por natureza. Nós aprendemos desde muito cedo a costurar, a bordar. E o que a gente está vendo hoje são mulheres que escrevem, fazendo a escrita por outros instrumentos, né? Através das linhas, das agulhas, de outras ferramentas. É isso que nós estamos fazendo. Já que Nossa, aprendemos, né? com certeza. Eu queria te pedir para ler outro texto, trecho literário, um poema, um trecho de uma narrativa, dizer para o pessoal que está assistindo, eu estou vendo muita gente que provavelmente está entrando na nossa live pela primeira vez, que nós temos o bloco de perguntas do público. Já começou a chegar pergunta aqui, que eu vou fazer para a Andréa daqui a pouco. E vocês também podem escrever perguntas para que eu encaminhe e leia aqui na estante para a Andréa. Vamos à literatura, então. Então, outro trecho que eu selecionei do Profundanças 2, que é Palco Italiano. Que eu lembro que você gostou dessa escrita que é um pouco híbrida, né? Um pouco de prosa poética, é um pouco de poesia também. Então, eu fiz alguns recortes desse texto que é grande, mas eu fiz uma outra formatação. Ordinário, raro, extraordinário tudo. Desejo o mundo, maravilhoso seu. Aleph, melhorado, com olhos para voar. Abro os trabalhos e só há palavras em rito de orfandade. Verbo afetar, bala e gume. Literatura em mim, em ti, locação. Longe da página, olhar de papel cortante. Teu ver me faz ficção. Sétimo ato, e há poesia mundo em teu umbigo. A ver, império do olhar. Meu livro, palavra obtusa. Sem pena na mão, sei, e faltam capítulos machadianos. Tu, espectador e porvir, incrível me faz de ressaca. Sem pretensão, impossível morre de inanição. Ainda cairá chuva de metáforas em dias líricos. Para invadir teu jardim de palavras, peço agora licença para mestiçagens, sem dono. Aguardo cartas secretas, lerei com paciência. Permita-me tradução de teus ecos. Muito atenciosamente, eu. Eu amo. Não tem mulher como não lembrar de Clarice Lispector. Desculpa, mas eu lembro sempre de Clarice Lispector. Desculpa a ironia, né? Que não precisa a gente se desculpar por lembrar de uma escritora quando a gente lê outra. Mas aí você acabou fazendo quase uma profecia aí, né? Ainda cairá chuva de metáforas em dias líricos. Aí eu pergunto a você, antes de publicar os teus escritos literários em livros, né, antologias, que você já participou de várias, agora está prestes a sair o seu livro autoral. Antes de publicar os teus escritos autorais em livros, onde moravam os teus poemas e as tuas narrativas, até ela virar essa chuva de metáforas que chega até a gente? Então, eu escrevia cartas quando as pessoas, né, os amigos moravam distantes. Eu morava em Aracaju e mudei para Bahia, deixei uma amiga muito querida por lá, que também se chama Daniela Rocha, e nós trocávamos cartas, imensas cartas.
Então, acredito que uma escrita mais elaborada se iniciou nesse momento, no momento em que eu escrevia cartas. E também eu acredito que em tudo que a gente lê, não só os livros, porque nem sempre eu tive acesso aos livros, né? A trajetória nas letras, depois que eu vou para a universidade, é que vai me dar essa condição, né, de realmente ser uma profissional da área de letras. Mas antes, os livros eram algo muito difícil de serem adquiridos, né? Quem não vem de uma condição financeira muito boa tem dificuldade de encontrar livros. Então, eu participava, eu ia para as bibliotecas. Em Aracaju, eu vivia na biblioteca, né? Pegava livro emprestado. Era isso, lia os livros que estavam disponíveis na escola. Em Aracaju tinha um vagão de trem, acho que hoje em dia não tem mais, no meio da praça da Matriz. E esse vagão de trem faz parte da minha história, com os livros, com as leituras. Mas lá também tinha essa possibilidade de ouvir, né, as histórias sendo contadas em áudio. Então, além das histórias que minha mãe contava, minha mãe gostava muito de literatura de cordel, gostava muito de contar histórias. Então, não só na literatura, não só na leitura, mas os meus escritos vão surgir, né? Vão começar a fazer esse percurso, né? Claro, eu também sou uma escritora de gaveta, tenho muita coisa ainda guardada para ser colocada a público, mas é isso, nos arquivos vários que me fizeram leitora, né? Que me fizeram leitora de mundos. Tem um perfil aqui que eu não estou conseguindo ler o nome, mas está dizendo que parece que ainda existe esse vagão perto da catedral, lá em Aracaju. Está dizendo isso aqui. Eu queria pedir ao pessoal que está assistindo a gente para mandar perguntas. Já tem uma pergunta aqui que eu vou fazer para a Andréa daqui a pouco, mas vocês podem ir mandando perguntas que eu vou fazer um bloco. E também pedir a Andréa para ler mais um trecho literário, se tiver um poema também, além de uma narrativa. E enquanto a Andréa está vendo o texto que ela vai ler, enquanto vocês estão pensando nas perguntas, eu queria aproveitar que nós estamos com o público aqui atento e convidar todo mundo para participar da campanha que a escritora Andréa Cristiane Sobral, uma escritora negra muito conhecida, com várias participações nos Cadernos Negros. Cristiane Sobral está passando por um momento um pouco complicado e ela precisa arrecadar fundos para fazer o tratamento de saúde do seu filho e da sua filha, Malik e Ayana, duas crianças. Então, vocês, acessando o Instagram de Cristiane Sobral, aqui, né, nessa plataforma do Instagram, que é Cristiane Sobral Artista, vocês vão encontrar todas as informações sobre a campanha. Vocês podem fazer doação na internet. Andréa? Foi a minha ou a sua que travou? Sei dizer. Então, eu vou repetir aqui só o convite que eu fiz, que o pessoal que está assistindo a gente, acesse o Instagram, @Cristiane Sobral Artista, para ajudar essa artista da palavra, essa escritora negra, essa atriz, essa militante das artes, que é a Cristiane Sobral, tão estudada por nós na universidade, que agora está precisando levantar fundos para o tratamento de saúde do seu filho e da sua filha, duas crianças. Então, vocês podem comprar a rifa, que ela está sorteando uma cesta de livros literários, mas vocês podem também fazer doação com depósito bancário. Então, acessem aí, Cristiane Sobral Artista. A gente postou também aqui nos stories hoje, aí vocês vão ficar sabendo dessa campanha. Então, vamos para mais um trecho literário e as perguntas do público, que eu estou esperando que vocês mandem aqui. Já tem uma. Bom, eu selecionei um inédito que se intitula Não Quero Nada. Não foi Drummond que disse. Da minha janela só posso não querer e sonhar
com o assovio do vento profundo. O lume, rastro de estrelas mortas, o avesso do visível, a chuva no olho, a voz das mulheres emudecidas. Não posso querer nada, só a impossibilidade que se avizinha, a bruma plena e sozinha, o sopro do voo invisível. O que posso querer se não há nada a querer? Mais do que a dignidade humana em larga escala, mais do que direito sem preço, ou a mais-valia que o valha. Não, não posso, e posso, mesmo que seja injusto o poder. Posso aviltar o que já é vil, lavourar palavras súplica, cimentar ideias que não se plantam, posto que brotam no pensamento. E se posso, quero. Ler, escutar, propagar, assuntar, tudo que for indizível, invisível. Textos, desenhos, bordados, pinturas, canções. De mulheres grito, de mulheres alma, de mulheres terra brasilis, de mulheres mortas a queima-roupa, de mulheres sempre vivas. E aí eu termino com uma lembrança muito cara, que dita por você, né, ao pé do ouvido, em uma performance: fique viva. Nós estamos conseguindo ficar viva, mas quantas não conseguem? Diante desse poema, eu fico, como se diz no popular, estatalada, diante dessas palavras que você trouxe para a gente, né? E como você termina, né, associando mulheres mortas a queima-roupa, e depois você fala mulher sempre viva, né? E a gente lembra da flor também, sempre viva, essa metáfora. Gratidão por trazer para a gente essas palavras. E eu fiquei pensando aqui, ouvindo você, né, lendo esse texto tão lindo, o que podem as nossas palavras, né? Tem dias que a gente acha que a palavra literária não pode nada, não vai mudar nada, não vai transformar nada. Mas o impacto, o pessoal dizendo aqui que parece um protesto de várias mulheres, que uma companheira está dizendo que chegou aqui no final da sua leitura e ficou arrepiada. Então, isso já é poder, muita coisa, né? Mexer com a sensibilidade das pessoas. A Teca Mascarenhas está dizendo aqui, não é pergunta, é uma referência a Andréa Mascarenhas. Opa, por ter escrito a apresentação do meu último livro, Avesso. Um abraço. Aqui tem um outro recado aqui, né, da Jaqueline, sua aluna lá do campus da UNEB 22, morando em João Pessoa e coordena um projeto de literatura em movimento com alunos da rede estadual. Saudades, ou seja, esses legados da sala de aula também, né? Falando em sala de aula, chegou uma pergunta aqui sobre isso, né? Você, André, além de escritora, é professora da UNEB, para quem está assistindo a gente de fora da Bahia, é a Universidade do Estado da Bahia. Você é professora de literatura. Nós estamos vivendo um momento do ensino remoto, e aí a Vanessa Paz mandou uma pergunta para você. Você, como professora de literatura da UNEB, como vê essa fase com o possível ensino remoto e sua relação com a escrita autoral discente? Será que com o ensino remoto a gente vai conseguir, que a gente não começou ainda, estimular essa escrita autoral dos discentes? Olha, Daniela, essa é uma questão muito delicada, né? E as pessoas que estão aí interagindo conosco. É uma questão muito delicada, porque eu parto um pouquinho do que eu coloco como reflexão nesse último poema, que é a questão do privilégio. Nós temos um privilégio e nós temos que as pessoas não, quantos estudantes
tem apenas o WhatsApp, um pacote de dados que dá acesso apenas ao WhatsApp. Então, eu fico imaginando como é que nós vamos ter aulas remotas, né? Alguma mediação de aulas através desses recursos tecnológicos, se grande parte dos nossos estudantes da UNEB, para dar um exemplo de uma universidade que está espalhada pela Bahia e, sobretudo, no interior da Bahia. Se aqui em Salvador há dificuldade de acesso, né? A gente sabe que muitos estudantes aqui da capital também não têm acesso, né? Esse acesso que nós estamos aqui usufruindo, né? Essa banda larga, né? Essa internet com grande alcance. Aí fica a reflexão, será que isso é igualdade? Será que vai chegar para todo mundo? Né? Aí a gente fica pensando, não, a realidade não é muito diferente. Quer dizer, pode ser ainda pior na escola básica, né? Na escola pública. Então, como é? Uns vão ter acesso e outros não? Que ano letivo será esse? Né? Que já não é possível. Quanto à escrita dos estudantes, né, eu sempre parto do princípio de que é possível estimular. Né? É possível estimular a escrita, é possível imaginar que todo mundo pode ser um escritor em potencial. Eu sempre parto desse princípio. E por isso, sempre me motivo a ministrar algum tipo de oficina de criação, não só literária, mas que também envolva a arte da palavra. Eu acredito, sim, que a literatura pode chegar para todo mundo. Né? Eu não tenho muito essa história de dizer que o escritor é algo assim, né? Uma entidade muito superior, né? Que precisa de muita preparação. Sim, precisa, mas existe uma preparação possível. Né? Existe algo que pode chegar. Essas pessoas precisam acreditar que elas podem também, né? Assim como nós, que não sabíamos que podíamos escrever um dia, né? Não nascemos escritoras, não nascemos com a caneta na mão, né? Então, eu acredito que todo mundo pode chegar, que todo mundo tem espaço, que vai sim poder conquistar o seu lugar, né? Em algum tipo de arte que queira fazer. Você me fez lembrar que eu descobri, eu até falei na live de terça-feira, que só conversando na live de terça, que eu descobri que, conversando com Bárbara Willa, uma escritora também daqui da Bahia, que eu descobri que eu fui estimulada a escrita poética na escola. A escola foi o meu primeiro palco, né? E hoje eu me identifico e comecei me apresentando como um artista da performance, além de ser uma artista da palavra, uma poeta. E esses dois campos de atuação eu conheci na escola pública, nas aulas de literatura. Eu não me contentava mais em ler e silenciosamente os poemas de Cecília Meirelles. Eu queria explodir aquilo que ela estava dizendo, que Drummond estava dizendo. Claro que era um ensino bem canônico, né? Diferente do que a gente tenta fazer hoje, mas foi na escola que eu descobri que não me contentaria em ler, como se dizia antigamente, em voz baixa, o texto literário. Eu tinha que deixar meu corpo ser invadido, não, ser tocado por essas palavras e tocar outras pessoas a partir da energia das palavras. Então, mais uma coisa que eu combino muito com você, que é essa sua perspectiva de que, como você disse no começo, escritor, escritora é quem escreve, não necessariamente quem publica livro, e você também disse no início da live que ninguém vai dar voz a ninguém. Nós já temos muito o que dizer, precisamos encontrar formas de dizer isso, né? E as oficinas de criação literária são um caminho. Queria ler alguns comentários carinhosos aqui para você. A Vanessa está dizendo que André está abraçando a gente através de cada palavra, frase e expressão. Pessoal, é assim, maravilhoso. O Otávio Rego, quero aproveitar e mandar um abraço, nosso designer,
colaborativo. Ele disse que a democratização da comunicação é algo que urge nesse país. Dona Celeste Bastos, nossa querida escritora, que está em Profundanças 1, ela disse: estou impressionada com a riqueza dessa última poesia sua, com a poesia da Sempre. E aí, aproveitando esse comentário, eu queria te pedir para ler mais um texto de autoria sua. Eu vou ler 2 pequenininhos que saíram agora recentemente num projeto virtual que chama Projeto Amanhecer, que é idealizado por uma professora, Léa Santana Costa, do Campus 22, de Euclides da Cunha. Chama Ramalhete. No contorno da botânica que somos, não controlamos nada, qual linha orgânica sem compasso. Tem mais um pequenininho. Peraí, lê esse de novo, que eu estou impressionada e estou anotando. Então, Ramalhete. No contorno da botânica que somos, não controlamos nada, qual linha orgânica sem compasso. Perfeito. E tem um outro pequenininho também que se chama Cruzeiro. No céu, desenho um rosário para Marias e Mazés. Lá, onde estrelas rezam, orações que esqueci. Nossa, que lindo! Aí eu vou aproveitar e ler o comentário da Teca Mascarinhas dizendo que Andréa é uma humanista. E aí você fala nesse poema, o primeiro que eu anotei aqui, né? No contorno da botânica que somos, não controlamos nada. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa visão da nossa existência, né? A partir de um poema tão curto e tão profundo, né? Não controlamos nada do movimento da vida, né? E precisávamos desenvolver uma sensibilidade diferente com relação a isso. Eu queria ouvir mais um pouquinho você sobre isso. Então, eu vou deixar uma indicação para o jornal Fuxico, que é idealizado pelo NIT, é o Núcleo de Investigações Transdisciplinares da UFES, coordenado pelo professor Miguel Almir. O jornal se chama Fuxico. E lá eu publiquei agora, na última edição, um poema que eu vou falar um pouco dessa nossa ancestralidade. No meu caso, ancestralidade indígena, né? Então, minha mãe é da região de Alagoas, de um interior de Alagoas. E a marca, né, da etnia indígena está muito, sempre se fez presente nela, né? Muito mais nela. Então, eu acredito que nós precisamos entender isso. Nós somos um elemento da natureza. Nós somos botânica, nós somos flores, nós somos árvore, nós somos ar, nós somos água. Então, isso nos dá uma consciência eco-humana muito forte. Nós precisamos entender que não somos maior do que nenhum ser da natureza. Somos um entre tantos. Então, é nessa perspectiva, né? E porque a gente precisa se reconectar com essa natureza que, de algum modo, nós nos perdemos dela, né? E nós temos aí tantos intelectuais, né, que são de etnias várias brasileiras e que estão fazendo um trabalho maravilhoso, não só na seara das letras, né, na literatura, e isso é digno de nota. Isso nós precisamos cada vez mais conhecer e reconhecer, porque fazendo isso, nós vamos de algum modo estar preservando essas vidas também, né, que estão ameaçadas. Está tudo ameaçado. Então, que privilégio é esse que nós tanto nos orgulhamos de ter, né? Se nós também estamos ameaçados. Todo mundo está ameaçado. Alguém falou aqui, como disse a poetisa, woman, e essa woman é minha mãe. Não sabia que ela tinha dito isso. Andréa,
O que você me falou me fez pensar várias coisas, né? Na live que a gente fez aqui com a poeta Lília Almeida, que é nossa, ela disse o seguinte, que como escrever para ela é um ato de recompor esses fios com aquelas suas mais velhas, né? Acaba de entrar Sim. aqui a Idil Araújo Lima, aproveito para mandar um beijo, que é uma escritora aqui da Bahia, do Recôncavo, de Cachoeira. Quem não conhece, procure saber. Também é outra escritora que disse aqui na nossa live que ela alinhava as palavras para contar as histórias de mulheres negras. E eu fico pensando que uma ideia de progresso, de civilização, como a civilização ocidental, como se fosse civilização com C maiúsculo, nos fez cortar relações com nossas ancestrais, com as tradições Sim. orais, com essas memórias que não podem nem ser datadas. E como a gente precisa fazer uma desintoxicação para se reconciliar e recompor esses laços. E um desses espaços é a escrita literária, né? Então, quando você diz isso, que nós somos não somos a categoria de superioridade no planeta, nós humanos e humanas, nós somos seres que fazem parte de uma cadeia, né, planetária. O Ailton Krenak diz isso muito. Sim, E eu sim. fico pensando nos nossos escritos como espaço dessa recomposição desses fios e dessa reconciliação também. Termina sendo uma feitiçaria com a linguagem. Sim, sim. Quer comentar isso que eu falei? Não, eu só quero dizer que Lilian, para mim, é referência. Né? Nós somos contemporâneas, nós somos colegas de trabalho, nós somos, sobretudo, amigas. Né? Eu considero Lília como uma pessoa assim, muito especial. Só para arrematar o que você falou através das palavras dela. Né? A escrita de Lília é referência. Né? Então, eu gosto sempre de demarcar as minhas precursoras, né? Já que Lília tem 2 livros publicados. Né? Nós somos escritoras, mas Lília já está com um lugar assentado, né? Nesse caminho das letras. Então, é isso. Eu acho muito, muito bonita, muito valorosa a escrita dela, né? Por conseguir colocar essa história ancestral tão viva, tão pulsante, né? Para chegar ao público que lê a obra dela. Isso é importante demais. Não chegou pergunta, mas chegou um comentário. Depois desse comentário, eu vou te fazer uma pergunta. A Luna Pires está dizendo aqui: passaria o resto da tarde só ouvindo a Andréa ler e trazer tantas reflexões importantes por meio dos poemas, e que você consegue nos envolver cada vez mais a cada palavra. Vamos para a outra pergunta aqui. A pergunta é a seguinte: você tem participado de outras antologias, né? Você participou da nossa antologia, que foi Profundanças 2, mas você também tem participação em outras antologias. E eu notei que muitas dessas antologias que você participou foram organizadas por mulheres ou têm a participação de muitas mulheres. E aí, uma dessas antologias que você participou recentemente foi a do Mulherio das Letras, Portugal. Aí, notando isso na sua biografia, a pergunta, o ato de ler mulheres, ai que linda, não tinha visto. O ato de ler mulheres tem transformado os seus dias? Sim, muito. Eu posso dizer que eu sou Maria vai com as outras. Né? No melhor sentido que essa frase possa ter. Porque por muito tempo essa frase foi interpretada de modo muito negativo. E hoje nós sabemos que nós precisamos ir com outras mulheres, sim. Né? Caminhar junto com outras mulheres, sim. Então, eu me orgulho hoje de dizer que eu pesquiso a literatura de autoria feminina, né? Que
não é que eu deixei de ler e de pesquisar os livros, né, a literatura de autoria masculina. Não, não é isso. Mas eu estou dedicando esforços para que eu possa conhecer e eu possa trazer esse tipo de produção para o espaço acadêmico. Porque mas nós temos muito, do outro lado nós já temos muita coisa, né? Eu fiquei muito feliz agora, recentemente, com um texto escrito por Sandro Ornelas sobre cortesanias, de Rita Santana. Eu fiquei muito feliz porque é raro você ver um intelectual da área de letras dedicar os seus esforços acadêmicos a uma obra de autoria feminina. Então, ele entra para o meu seleto grupo de pesquisadores homens que fazem esse trabalho, né, com muita propriedade, né? Então, a gente precisa ressaltar esse tipo de coisa. Nós, mulheres, estudamos a obra dos homens, mas, nesse momento, eu estou me dedicando ao estudo, à pesquisa, à leitura, né, à compra de livros de autoria feminina, né? Porque a gente precisa fazer isso. Eu participo desses coletivos, né, do Mulherio das Letras geral, né, do Brasil, Mulherio das Letras, você falou do livro, esse editado pelo Mulherio de Portugal, tem o Mulherio da Bahia, tem o Mulherio do Nordeste, tem a Confraria Poética Feminina, que é daqui também, da Bahia. Então, é isso, nós precisamos cada vez estar de mãos dadas, né? Porque uma faz a outra chegar. Então, é para isso que eu uso o meu privilégio. Se eu tenho um privilégio, é para isso que eu uso ele, né? É para trazer, é para mostrar, porque eu já tenho, né, de alguma forma, alguma maneira de colocar o que eu escrevo, o que eu faço, né? Porque nós estamos em um lugar de privilégio. Então, por que não usar esse lugar para fazer com que outras cheguem também? E é isso, ser professora universitária no Brasil fascista é viver sob ataque, né? Sob ataque. Viver com ataque cotidiano, mas ainda assim é uma condição de privilégio, né? Porque, por exemplo, nós duas somos professoras da mesma instituição, da UNEB, que por ser uma universidade imensa ainda não encontrou um denominador comum de fazer o ensino remoto. Nós estamos em casa desde março, estamos desenvolvendo nossas atividades de pesquisa, de extensão. O ensino ainda não, mas só o fato de estarmos em casa, sermos trabalhadoras com a remuneração garantida e podermos fazer uma produção acadêmica nesse momento de pandemia, se der, se o humor deixar, se o medo deixar e a angústia, isso é uma condição de privilégio. Não é igual a ser o entregador de aplicativo que estavam nos movimentos legítimos, os carteiros que estão em greve, e que não podem ficar em casa, os seus trabalhos não podem garantir que eles façam home office, né? Suas instituições. E a gente está nessa condição de privilégio. Eu estou igual a você, lendo muitos livros de mulheres nessa pandemia, usando o meu privilégio de ser uma pesquisadora numa universidade pública para estudar outras mulheres também. Olha só, a conversa está ótima, mas faltam 10 minutos para terminar a live. Eu só me toquei nisso agora. Então, pessoal que está assistindo a gente, eu vou pedir para vocês escreverem aqui nos comentários a cidade e o estado onde vocês estão assistindo a live. Vou pedir para a Andréa ler o último texto para a gente já começar a se despedir. Mas antes disso, passou um comentário aqui que foi da Beca Vale. Ela diz que viver num Brasil fascista só por ser mulher já é um protesto. E escrever sendo mulher é ainda mais um protesto. Então, gente, escrevam aí, por favor, cidade, estado onde vocês estão nos assistindo. E agora eu vou pedir a Andréa para ler o último texto da live. Eu vou ler um poema que saiu na revista Malar Margens.
Anáguas. Pés descalços molham teus sonhos em passos descuidados. Por esquinas de areia, deixo espelhos e teus segredos enlatados. Noutras baías, escorraço ilustres abraços engessados. Teu banho, Maria, jaz dessalgado, em pranto sem mar. Revolves soluços velhos, em vã tentativa de reter teu futuro. Anárquica saia rodada, jaz molhada, e não revela mais do que escondes. Teu seio pulsa, mesmo que inglórias sejam as marcas que ainda são de dor. De areia e céu são teus ofícios, rimados noutros fios. Teus rios sangram em veios de solidão. Anoitece em teu palco, onde baila luz marinha e nunca é dia. Mãe d'água, devo-te fantasia e te peço perdão ao esgarçar tuas anáguas. Eu gosto da imagem das anáguas, que é uma imagem que precisa ser recuperada e destituída do sofrimento e da opressão imposta às nossas mais velhas. Andréa, gratidão imensa. O pessoal está aqui mandando muitas mensagens. O pessoal tem um comentário aqui agradecendo a oportunidade de te ouvir nessa tarde. Você é uma professora muito humana. E vamos ser Marias que vão com as outras. É o recado que está aqui. Antes de dizer as cidades onde o pessoal assistiu a gente, hoje eu quero mandar um abraço especial para um poeta. Você citou o Sandro Ornelas, né, que é escritor, pesquisador e publicou recentemente um texto sobre o livro novo de Rita Santana. E tem também um poeta e pesquisador que eu admiro muito, que é o Roberval Perey. Vou dar um abraço para ele. Roberval Perey, de Feira de Santana, foi meu professor na UFES, no mestrado, certamente foi seu professor também. E eu colocaria Jorge Araújo e Roberval próximos desse caminho que você identificou, o Sandro Ornelas. Então, aproveitar e mandar um abraço. Vou ler aqui as cidades. Nós tivemos hoje o pessoal assistindo de Balneário de Camboriú, Santa Catarina, Itabuna, aqui na Bahia, Recife, Entre Rios, aqui na Bahia, Aldeia Camaragibe, em Pernambuco, Rio do Meio e Salvador, aqui na Bahia, Tamboril, Ceará, Euclides da Cunha, Cachoeira, Monte Santo, Feira de Santana, aqui na Bahia, Brasília, Montes Claros, Minas Gerais, aqui na Bahia, Ilhéus, e também Rio do Meio, Bahia. Então, essas são as pessoas carinhosas, afetivas, que ouviram hoje. Roberval está mandando um grande abraço para nós duas, queridas. E nesse encerramento, eu quero dizer a vocês que nós estamos fazendo lives desde abril, toda terça e sexta. Hoje nós fechamos com chave de ouro a temporada 3 com a Andréa. Vamos dar um intervalo de 15 dias para produzir a temporada 4 e no início da primeira quinzena, desculpa, no início da segunda quinzena de setembro, a gente volta com mais lives, com mais mulheres escritoras, fotógrafas, fortalecendo essa ciranda. Então, eu quero aproveitar e agradecer a todo mundo que assistiu a temporada 3. Dizer que essa live de Andréa vai estar no nosso YouTube no final de semana. Tem o pessoal dizendo aqui outras cidades, teve Coração de Maria também aqui na Bahia. E é isso, Andréa, gratidão imensa. E assim, uns minutinhos para você dar um tchau para o pessoal e deixar uma provocação final. Olha, eu que agradeço, viu? Esse convite, a presença dessas pessoas queridas, né? Nossos mestres, nossos professores da UFES, né? Pessoas que nos formaram, né? Não só como profissionais da área de letras,
mas como humanistas mesmo, né? Nós temos que agradecer muito pela presença deles, né? Que para nós, com certeza, é muito cara, para você também, né? Eu quero parabenizar o seu trabalho, né? Não só na UNEB, mas também em Profundanças. Esse trabalho é muito importante porque faz chegar realmente quem está por aí fazendo alguma coisa e acaba não tendo nenhuma visibilidade. Então, Profundanças agrega, Profundanças traz isso, né? Então, eu agradeço muito meus alunos, meus ex-alunos, a essas pessoas queridas que estão por aí nas redes e, de algum modo, perto de nós, né? E terminar como você diz, fiquem vivas, as mulheres, sobretudo, né? Fiquem vivas, permaneçam, façam valer, né? Os seus lugares, os seus recursos, mesmo que pequenos, mesmo que falhos, né? Façam como as mulheres da Irmandade da Boa Morte, armem os seus tabuleiros, coloquem os seus produtos à venda, né? E façam essas alforrias, principalmente de si mesmas, né? Nós precisamos nos alforriar, para lembrar do nome do livro de Rita Santana, né? Alforrias. Nós precisamos nos alforriar, nós precisamos reconhecer que nos bastamos, nos valemos, né? Mesmo que precisemos ir para a rua, armar um tabuleiro e vender o que for possível, né? Nosso tabuleiro hoje, meu e seu, é em casa, tá aqui, né? Tá aí. Mas de muitas mulheres, elas não podem ficar em casa. Infelizmente, elas não podem ficar em casa. Então é isso, eu desejo que aquele navio do Conto de Clarice, né, seja não só uma utopia, né, não só uma liberdade que vai embora, né, mas que o porto seja nosso, que o horizonte seja nosso e que o navio seja nosso, né, como um ideal palpável, possível de liberdade. Gratidão, mulher. Você me deixou emocionada e essa fala fecha a nossa terceira temporada com abrindo alas assim para que a gente alimente os reservatórios de esperança, que a gente não se embruteça por dentro, que foi o recado deixado por outra escritora aqui nessa temporada, a Negra Nória do Baiana, como a gente também. Gratidão, que possamos manter sempre vivas, como você disse no seu poema belíssimo. E como eu vou ter que encerrar aqui, senão o Instagram vai derrubar, quero lembrar o pessoal que está assistindo que nossas 3 antologias de Profundanças estão disponíveis para download gratuito. Cliquem no nosso link da bio e vocês vão achar as 3 antologias. André está na antologia 2. E lembrar, reforçar o convite, acessem o Instagram da escritora Cristiane Sobral. O Instagram Cristiane Sobral Artista, colaborem com a campanha dessa grande artista negra brasileira para arrecadar fundos e pagar o tratamento do seu filho e da sua filha, 2 crianças que estão precisando da nossa força. Andréa, gratidão, beijo, se cuida. E que venha o seu livro autoral, querida. Vou encerrar aqui, tá bom? Beijo, tchau.